Metafísica. Metafísica. Há uma teoria sobre o que é a metafísica que é uma piada, né? Mas ela possivelmente está verdadeira. É a seguinte: o Aristóteles falava de filosofia primeira, né? Os termos que ele usava eram mais ou menos nesse sentido. E aí ficou aqueles papéis, aqueles rolos, que eram os livros do Aristóteles, ou de todo mundo, na época eram rolos, né? E aí tinha a física, que tinha o nome de física, né? E tinha uns papéis depois. E aí se diz, esse aqui é a física, então esse aqui é metafísica, é depois dos livros da física. Essa é uma piada, né? Piada de filósofo, e ela tem uma certa base histórica e etimológica, porque o termo metafísica literalmente significaria depois ou para além, né? Para além quer dizer depois, né? Então, tinha a física e tinha a metafísica. Mas, pegando assim a ideia do Aristóteles, né? A ideia de uma filosofia primeira é um pouco a filosofia da coisa mais geral que tem. Então, a filosofia mais básica, ou a filosofia primeira, né? E filosofia, assim, é melhor filosofia quanto mais geral for, se for uma coisa muito específica, é menos legal. Então, a metafísica são as teorias mais básicas e que, de certa maneira, elas têm um certo grau de arbitrariedade, que é como tu escolhe explicar as coisas num patamar tão básico que não tem observação, né? Por isso, inclusive, que é metafísico, é filosofia, e não é física, não é astronomia, não é química, né? Quando tu cria uma teoria muito básica, tu está fazendo quase que estipulando pressupostos a partir dos quais tu vai organizar a tua reflexão. Esse é um trabalho metafísico. O termo ganha um sentido pejorativo, um pouco pela escrita, digamos, do Kant, né? O Immanuel Kant, ele vai dizer, olha, os empiristas e os racionalistas, eles estão viajando, né? Eles ficaram num sono dogmático, que eles estão tentando fazer teoria sobre coisas que não tem como observar na prática. E aí, por exemplo, discussão sobre alma, anjos, unicórnios, né? Vai ter o sentido pejorativo de metafísica, uma coisa que não pode ser testada, que não pode ser verificada se é de um jeito ou se é de outro. Então, tudo aquilo que é um nível muito básico, por exemplo, quem é que está certo? Platão ou Aristóteles? Né? A realidade é imanente, como diz o Aristóteles, ou ela é transcendente, como propunha ainda antes o Platão, e outros ainda, Parmênides, sei lá. Essas são questões metafísicas. Então, de certa maneira, tu pode reconstruir todo o pensamento do Platão de um ponto de vista oposto, porque são elementos metafísicos em que todas as soluções que o Platão dá de um jeito, o Aristóteles ou os aristotélicos dão de outra, né? Mas, de certa maneira, é como trocar dois sistemas axiomáticos, né, em que algumas coisas são estipuladas. Agora, se com um sistema de axiomas tu consegue dar conta dos problemas, e com outro sistema de axiomas, que é contrário a esse aqui, tu também consegue dar conta, tu pode escolher aleatoriamente. É tipo, vamos pela mão direita ou vamos pela mão esquerda da rua. É uma escolha. Portanto, não cabe dizer qual é o certo, é ir pela direita ou é ir pela esquerda. Bom, a gente até poderia fazer um estudo mostrando que talvez esse sistema seja melhor do que aquele por tais e tais razões. Então, talvez não seja um exemplo metafísico propriamente dito, mas a arbitrariedade tem um papel grande aqui na metafísica. Aquilo que tu não pode provar se é de um jeito ou de outro, tu pode tomar, como tu bem entender, um ou outro jeito de explicar. São opções metafísicas. O problema geral da metafísica é que tu não pode prescindir de algumas concepções metafísicas. Tu pode até escolher qual, e algumas podem ser melhores do que outras, né? Mas tu vai ter que ter algum elemento de metafísica em todo o sistema de pensamento. São aquelas coisas tão fundamentais que tu não tem como testá-las. E isso seria, então,
o propriamente metafísico e, em certo sentido, o propriamente filosófico, pelo menos da perspectiva da filosofia grega até a filosofia moderna ali com Kant, né? Kant diz que a filosofia é metafísica. Então, a questão metafísica também tem o sentido de busca das causas primárias, tá? Ou da causa primária das causas primárias. Que nós vamos filosofar sobre Deus, sobre a criação do universo, sobre a existência, com E maiúsculo, né? A existência como um todo, o universo. O universo não é uma ideia, quem discute filosofia, o universo é uma ideia geral. Não, para o antigo, inclusive os textos antigos mostram isso, o homem só tinha a noção de céu e terra, ele não tinha a noção de universo. A noção de universo é posterior. Ele via o céu, que aquelas estrelas, ele não compreendia o que eram aquelas estrelas, e ele via a Terra, então ele sabia que tinha o céu, sabia que tinha a Terra. Não, essa ideia de universo é uma ideia que vai ser desenvolvida dentro da filosofia grega, justamente exercendo a metafísica, né? E aí depois com as observações vão comprovar que realmente existia todo um universo, e depois nós vamos comprovar com as navegações, comprovar mesmo, né, empiricamente, com as navegações que a Terra era esférica, que o Sol está no centro de um sistema e que a Terra tem uma orbita em torno do Sol. Todas essas observações que hoje são muito mais apuradas, evidentemente, mas que isso foi surgindo a partir de observações metafísicas, né? De hipóteses, né? Com Kant, Kant vai dizer que essa observação, essa busca principalmente da causa primária das causas primárias, que Deus é númeno e não fenômeno, né? Que então seria a razão pura, né? Bom, então vamos separar isso aqui não é ciência. Eu discordo, evidentemente, como muitos discordam de Kant, dizendo que é o fenômeno, nós estamos discutindo exatamente o fenômeno dos fenômenos, né? O universo é fenômeno. Tanto é que nós, os físicos, partiram na busca, teve a velocidade da luz, do Einstein, né? Essa questão toda, como o universo se expande e como nós enxergamos, a que distância estão os astros, que nós enxergamos a luz deles, e depois o Big Bang, né? Essa teoria toda dos buracos negros, enfim, de como surgiu o universo, de como o universo explodiu e se tornou essa coisa em expansão que nós observamos hoje com os nossos telescópios, com as nossas naves espaciais também. Bom, dito isso, a metafísica ganha realmente, a partir de Kant, você citou muito bem, essa coisa de, não, metafísica é sobre assuntos que nós não dominamos, como era no caso da escolástica da Idade Média, essa descrição do Santo Tomás de Aquino, né, que fazia São Tomás de Aquino fazia aquelas observações sobre a natureza da alma, até que foi muito ridicularizado por Voltaire, nesse sentido de que a alma é assim, a alma é sabe. A gente não sabe exatamente o que é alma, né? A alma é um conceito muito vagante, né? Inclusive, muitos têm esse conceito vagante de alma, ou então tem até no cristianismo, ou no chamado cristianismo de fronteira, que é os adventistas, por exemplo, eles dizem que a alma, e nós nascemos com a alma, que a alma está dentro de nós, não é uma substância separada. Então, essas que ficaram sendo questões ditas metafísicas, né? Mas que, na verdade, não me parece que seja esse o princípio da metafísica. A metafísica vai sempre buscar as causas primárias, e nessa busca das causas primárias, ela, de repente, vai fazer a chamada razão pura, né? Quer dizer, aquela coisa que você não pode observar, mas que você pode intuir pelo pensamento, pelo raciocínio, você pode fazer deduções que te cheguem. E isso também se usa na ciência. A ciência não é imune. A gente comentou no outro programa aqui que vocês não botamos uma sonda, uma broca no centro da Terra, mas por outros métodos, né, de dedutivos, usando outros instrumentos, a gente pode deduzir exatamente o que tem lá, qual é a composição do núcleo, que a temperatura está aproximadamente, lógico, até porque essas coisas variam. Mas, enfim, o magnetismo, tem toda uma série de coisas que a gente foi observando por dedução até chegar ao experimento, a possibilidade de comprovar ou não, ou de deduzir, para inferir conhecimento a partir da dedução. Então, mas é claro,
você vai ter a coisa assim, mas isso aqui, você até usa isso em física, nós vamos discutir isso aqui. Eu queria propor a você retomar aquele ponto que você já colocou em outros programas, que é, os caras, teoria das cordas, isso aqui já é metafísica, porque eles já estão na dedução e chegaram à conclusão de que a experiência empírica é impossível, ou inatingível, ou não temos meios, estamos muito longe, talvez nunca tenhamos meios, é provável que nunca tenhamos meios para chegar a esse conhecimento, mas que, estão lá, os físicos estão lá sendo pagos para isso, estão vinculados a alguma universidade, algum financiamento estatal aí, alguma coisa, para pesquisar isso. Existem os outros cientistas, digamos assim, ou seja, as pessoas que trabalham com a produção de novos conhecimentos e que estão vinculados a empresas privadas, a projetos que envolvem, ainda que seja chamada pesquisa pura, eles envolvem desenvolvimentos que possam trazer consequências úteis, pode ser avanço técnico. A metafísica, né, então, ela tem um sentido pejorativo, e isso é culpa do Kant, mas o Kant não era a intenção dele, porque, na verdade, ele estava propondo uma nova metafísica, tá? Que ficava, digamos assim, naquilo que precisa ser metafísico, continua sendo metafísica. A ciência primeira, vamos dizer assim, do Kant, ela só diz, olha, não vamos ficar fazendo metafísica do sexo dos anjos, digamos assim, tá? Vamos fazer metafísica das estruturas mais fundamentais da possibilidade de conhecermos. Então, essa é a metafísica devida, é a metafísica no lugar certo, né? Eu gosto muito de um gaúcho aqui, acho que era gaúcho, né? O Lutzenberger, né? Ele disse uma vez, lixo é a coisa fora do lugar. Ele tinha um jeito engraçado de falar, né? Aí ele dá o exemplo. Porque o vinho francês mais caro do mundo, se derramar aqui na toalha da mesa, é lixo, é sujeira, né? Então, fora do contexto da garrafa ou do copo, o vinho mais caro do mundo é lixo. Então, a metafísica é uma coisa muito preciosa, muito importante, é talvez o coração da filosofia, pelo menos na concepção da antiguidade, da Idade Média e da Idade Moderna. Contemporaneamente haverá uma briga diferente e maior, mas dessa perspectiva tradicional da filosofia, ela é o coração da filosofia, é a metafísica, tá? Só que tu pode ficar pirando metafísica daquilo que não deveria ser metafísica. Então, quando o pessoal das supercordas lá começa a ficar fazendo modelos matemáticos belíssimos, como eles dizem, né? E os outros físicos, né? Os físicos que não se consideram tão espertos, eles dizem assim, parece bom, a gente não tem nem como avaliar, porque, infelizmente, essa loucura tomou conta dos caras mais inteligentes. A gente não tem nem como conferir se eles estão só fingindo, porque talvez eles estejam entendendo isso que eles estão fazendo. Alguns são também muito brilhantes e dizem, não, faz sentido, matematicamente está perfeito, só que não é mais física, né? Talvez até seja matemática, mas física não é mais, porque não envolve mais experimentos viáveis nos próximos 200 anos, ou talvez para sempre, né? Precisa construir um acelerador de partículas do tamanho da Via Láctea. Ok, não vamos fazer esse acelerador de partículas, né? Então, quando se torna impossível de testar, já pode chamar de metafísica nesse sentido pejorativo. Embora a metafísica de verdade também não é testável. E aí, realmente, no caso da metafísica, tu pode dizer, todo sistema filosófico, todo sistema de pensamento, toda teoria sobre as coisas mais fundamentais, tu não vai ter como julgar por verdadeiro ou falso, tu vai julgar por mais ou menos econômico, resolve mais ou menos problemas, porque também há perdas. Quando tu troca, às vezes, um sistema, até o sistema copernicano, quando se abandona o geocentrismo para o heliocentrismo, se perde a explicação. A teoria do Copérnico não conseguia explicar os fenômenos que
a teoria aristotélico-ptolomaica conseguia explicar. Era uma proposta teórica radical, cuja matemática não era desenvolvida, então era mais fácil de pensar, era conversa de maluco, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo não tinha precisão. A teoria dos epiciclos explicava melhor os fenômenos dos planetas, né, do que a teoria do Copérnico. E até porque o Copérnico ele abandona a Terra no centro, mas ele mantém a teoria das órbitas circulares. Isso só vai ser abandonado bastante tempo depois pelo Kepler, que também não consegue explicar. Ele faz uma cinemática, digamos assim, das órbitas dos planetas. A dinâmica disso, a termodinâmica, vamos dizer assim, vai ser só com Newton, muito tempo depois ainda, né? E a gente hoje não usa propriamente nenhum deles, a gente usa o Einstein, que vai ser o que vai conseguir explicar a precessão da órbita de Mercúrio, né? Então ele vai ter que implicar que há uma deformação do tempo e espaço pela gravidade do Sol, pela concentração de massa ali. E nós temos um problema hoje em dia de mais de 100 anos, né, que é a teoria da relatividade não tem correspondência, não tem tradução da perspectiva da física quântica. Não temos gravitons, basicamente, né? Se os fótons explicam a energia eletromagnética e outras partículas explicam a força nuclear forte, força nuclear fraca, para a gravidade nós não temos uma partícula. Então não há tradução da física relativística para a física quântica. Esse é um problema e não sabemos se vamos resolver um dia. A física quântica deu vez aí a metafísica da picaretagem, né? Que eu chamo de metafísica da picaretagem porque o cara, não, mas é por causa do quântico, então você tem que procurar esse tratamento aqui, fazer essas coisas aqui, fazer meditação desse jeito e tal, que é uma viagem completa, né? É um negócio realmente. É claro que isso vem de muito livro, isso agrada muitas pessoas e tal, porque dá um verniz científico, né? Então, olha, eu analisei aqui. Agora, o gato como é aquele lá? Como é o Gato de Schrödinger. Schrödinger, pronto. Schrödinger. Então, só o cara falar de Schrödinger já resolveu o problema, ele já ficou passou, né? Passou a ser um sábio, tem uma autoridade de sábio, assim, realmente esse cara deve saber. Aí, me lembra a frase de Schopenhauer, que foi o mesmo que disse que filosofia e metafísica, que diante da disparidade entre intelectos, não é de se admirar que alguns tomem os intelectos dos outros como uma revelação. Né? Então, isso tem sido muito usado por essas teorias quânticas. Eu não perco tempo com isso. Realmente, bom, se um dia a quântica tiver uma aplicação prática, me apresente em aplicação prática, eu também não estou. Eu estou mais. Tem tantos problemas para resolver, reais para resolver, que deixa esse pessoal do quântico aí decidir se isso tem uma aplicação prática, como os caras das cordas também aí, decidir se isso vai virar a tecnologia, né? Porque quando a gente fala de epistemologia, a gente já falou de epistemologia, a gente busca muito, né, como é que o conhecimento pode ser adquirido a partir do fato e a partir da compreensão do fato, né? Bom, dito isso, então, a busca das causas primárias é inevitável, né? Vamos sempre, e não há nada de errado com isso, com essa busca, e inclusive não há nada de errado com a busca da causa primária, das causas primárias. Filosofia não faz mal, ao contrário do que se possa imaginar, muita gente imagina que faça mal. Eu não acho que faça mal, façam exercícios metafísicos à vontade. A física quântica tem aplicação na eletrônica, né? Na verdade, para tu explicar a luz, né, tu usa a física quântica que vai explicar. Existe um mensageiro, que é o fóton, né, que vai explicar as reações quânticas, né, de um elétron saltando de nível, liberando um fóton, aí vai ser captado em outro lugar. A tua visão é um fenômeno quântico, né? Em que sentido? A luzinha que é produzida no teu monitor
viaja, que é um fóton, né, atinge a tua como é que chama? Retina, provoca uma alteração química quântica na tua retina, que vai ser transformada em impulsos, que vai ter uma parte eletrônica, uma parte química, uma parte eletrônica, até chegar e ser processado lentamente. A gente leva meio segundo para processar a realidade. A gente está sempre com um delay. Esse delay que incomoda tanto, às vezes, no jornalismo, né? Que o repórter fala, aí, oi, aí o outro ouve, aí ele já começa a falar, ele volta atrás, se atrapalham, às vezes, mesmo sendo profissionais, né? Todos nós temos um delay de meio segundo, mais ou menos, entre tu ver a luz impressionar a tua visão e tu processar isso visualmente e poder responder, né? Por exemplo, o sinal que tu faz ali no... Então, essa mensagem toda, ela envolve a física quântica, ela tem aplicações práticas no desenvolvimento dos circuitos eletrônicos. Eles são tão pequenininhos hoje em dia que alguns fenômenos ali só podem ser explicados pela física quântica. A física quântica, ela é muito feia, né? Ela é uma coisa bagunçada, que tem muitas coisas arbitrárias ali dentro, mas, ao mesmo tempo, ela é uma das coisas mais precisas que nós já criamos. E é muito complicado e tem muita coisa. Então, é difícil um físico conhecer todos os detalhes da física quântica. Talvez essa questão, talvez, de toda a ciência contemporânea, que quase todas as áreas são grandes demais para alguém dominar, né? Nenhum físico entende tudo de física, nem mesmo só de física quântica. E esse é um problema do quão pequena é a nossa mente para lidar com as complexidades dessa criação, dessa construção cultural muito, muito complexa que é a ciência moderna. A filosofia, no século XX, ela abandonou um pouco essa ideia de grandes sistemas filosóficos. A ideia da filosofia contemporânea até hoje é a seguinte: os filósofos são especialistas em resolver confusões. Só que na história da filosofia, a gente tanto resolveu confusões quanto a gente criou confusões. Então, grande parte do trabalho do filósofo, muitas vezes, é resolver complicações que foram criadas por filósofos infelizes, que atrapalharam mais do que ajudaram. E, realmente, a confusão que um filósofo, que é um cara treinado, com ferramentas muito sofisticadas para desembaraçar complicações, permitem desembaraçar ou embaraçar. Se tudo der certo, o próprio filósofo não se enrola nesse processo de embaraçar. Mas, infelizmente, o fato é que muito filósofo se encantou com as complicações que criou. E aí essas são as mais difíceis de resolver. Aí, no caso, é uma espécie de jogo de xadrez, né? Em que o pessoal gosta de jogar. Filosofia, metafísica, é um jogo gostoso. O pessoal gosta de criar coisas, né? Criar entes. Então, é a ontologia. Vamos criar aqui uma entidade. Isso é uma das coisas que se critica também na física quântica, né? É que se inventa muitas hipóteses. Um dia, talvez, um acelerador grande o bastante vai verificar. Isso é apenas pior no caso da teoria das cordas, os supercordas, porque aí o acelerador de partículas que se teria de criar, a gente já sabe que não vai dar para fazer, teria que ser talvez o tamanho da Via Láctea. E aí é grande demais. Quando a gente terminar de um lado, já se desfez do outro. É impossível de conceber a construção disso. Talvez a gente encontre atalhos e possamos investigar isso, mas não está no horizonte. Por isso que o pessoal critica. É metafísica naquele sentido pejorativo, de discutir o sexo dos anjos, né? Bom, o sexo dos anjos foi resolvido por Michelangelo, eu sempre digo, quando pintou a Capela Sistina, que a gente viu que os anjos não apenas eram sexuados, como eram bem dispostos. Mas, enfim, eu acho que sobre metafísica estamos resolvidos, podemos...